Oi, gente, boa tarde. Tá no ar o seu programa. Obrigado porque você tá aí, junto com a gente. A gente tá junto de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde. E é muito bom ter a sua companhia, viu? Vamos desde já falar sobre redes sociais. Quero a sua participação com a gente. facebook.com/seu programa. Twitter, @seu programa. Aliás, esse é o nosso Instagram também, o @seu programa. E hoje tem presente para você. Eu sei que você gosta de ganhar um presente. Ontem eu já anunciei que a gente ia falar sobre leitura, as crianças e a leitura, né? Então a gente quer a sua participação. Você se lembra do primeiro livro que você leu? Conta pra gente. facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Twitter é o @seu programa. A gente não quer somente saber qual foi o primeiro livro, mas assim, qual foi a sua sensação ao ler esse livro? O que ele te despertou? De repente foi para um trabalho de escola e você achou bem chato ter que ler o livro? Ou não, aquilo te despertou a leitura? Conta pra gente essa história, tá bom? Hoje, aliás, a gente vai dar de presente para quem participar das redes sociais esse CD, que é lançamento da Rafaela Pinho. Eu acho que você viu a Rafaela Pinho participando de alguns programas aqui na Novo Tempo. Eu Verei é o título do CD, que está lindíssimo, da Rafaela Pinho. Agora, atenção, porque para participar não é simplesmente responder a pergunta. Você responde lá a pergunta, tal, vai estar adicionando aqui a nossa conversa, mas o que eu quero saber é o seguinte: quero uma foto de uma criança lendo um livro. Já que nós vamos falar hoje sobre incentivo às crianças, eu quero ver esse incentivo acontecendo aí. Não precisa ser agora, pode ser uma foto de outro momento, pode ser uma foto sua, de repente, que não é mais criança, mas você vai mostrar uma foto de antigamente, você lendo. E aí, olha, pode ter seu filho, pode ser seu neto, pode ser seu vizinho. Chama a criançada aí e tira uma foto dela lendo o livro, posta no Facebook ou no Twitter, e aí você está concorrendo ao CD da Rafaela Pinho. A gente vai escolher a foto mais fofinha, a foto mais bonita, e aí você vai levar para casa, tá bom? Então estou esperando a sua participação. Hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre leitura. Agora, olha, quem nunca ouviu a frase célebre "era uma vez"? Era uma vez uma princesa, era uma vez um príncipe, era uma vez Jesus que morreu na cruz por nós. São tantas as histórias. Quem nunca ouviu ou contou uma boa história? Quando a gente é criança, a gente é levado a entrar num mundo imaginário, um mundo irreal. E aí, quando a gente ouve essas histórias, esses contos de fadas, essas histórias reais, histórias de super-heróis, quando nos tornamos adultos, nós nos preocupamos em ler as principais revistas, as notícias do dia, e um bom livro para finalizar. É indiscutível que o hábito da leitura proporciona conhecimento para o ser humano. E estudos comprovam que quanto mais as crianças leem, melhores alunos elas vão ser, melhores ouvintes, leitores e escritores elas vão se tornar quando se tornarem adultas. O mundo, posso dizer, encantado, o mundo mágico dos livros é capaz de conquistar o universo infantil. Mas para isso acontecer, é preciso incentivo. Porque o livro tem esse poder de transportar a gente para outros lugares, outros países, outras épocas. Mas, ao mesmo tempo, é muito chato sentar e ler um livro, se você não descobriu ainda esse prazer. Será que deve partir das escolas? Ou principalmente dos próprios pais? Hoje, no seu programa, a gente vai discutir sobre alternativas e meios para ajudar as crianças a lerem por escolha própria e não por uma imposição. Então não vai esquecer da nossa enquete. Você se lembra do primeiro livro que você leu? Se lembra? Então, quero saber qual foi a sensação dessa primeira leitura, tá bom? Vamos lá para o jornalismo? Vamos saber as principais notícias de hoje que movimentam aí a nossa tarde? Vou falar aqui com a Bianca Oliveira. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo. Não posso deixar de perguntar. Você consegue lembrar qual foi o primeiro livro que você leu? O primeiro livro... o primeiro livro que eu li, eu lembro sim, é Dom Casmurro. Foi um livro que eu precisei ler para uma prova no ensino fundamental, na escola adventista. E a partir desse livro, eu necessariamente assim, eu me encantei
tive o prazer pela leitura e depois desse livro do Machado de Assis, eu comecei a ler vários outros livros. Inclusive, no meu ensino fundamental, teve um ano que eu li mais de 30 livros. No ano? No ano. Eu estava no ensino fundamental, cheguei até a ganhar um prêmiozinho lá na escola, sabe? Tinha um incentivo dos professores, em casa também a gente tinha bastante incentivo dos pais para poder estar em contato com os livros, Wagner. Legal, Bianca. E aí se tornou uma leitora até hoje. Até hoje, né? É como as pesquisas indicaram, né? Exatamente. Embora o brasileiro, né, lê pouco, né, Wagner? Infelizmente, Nossa, com o brasileiro, enquanto os europeus leem média de 5 a 7 livros, a gente lê um livro por ano, né? E olha lá. Mas isso tem tudo a ver também com o preço dessa literatura e do incentivo quase zero, né? Tem. Bom, a discussão é longa. é longa. Né? A gente vai tentar... Esse programa inteiro a gente vai dá tentar, pra gente discutir. A gente vai tentar discutir um pouco desse assunto hoje aqui. Mas, Bianca, vamos lá para as notícias. Ontem a gente falou da greve dos bancários, que ainda continua. Hoje nós temos também a atualização da greve dos Correios, mas nós temos boas notícias? Pois é, temos sim, Wagner. O Tribunal Superior do Trabalho, ele determinou o fim da greve dos funcionários dos Correios hoje. A decisão foi tomada ontem à noite, depois do fracasso nas negociações entre os trabalhadores e a empresa estatal, no caso, os Correios. A Justiça decidiu que a greve não foi abusiva, mas mandou que os empregados retornem ao trabalho amanhã, quinta-feira, e compensem os dias parados. Ficou definido, então, o seguinte, um reajuste de 8% nos salários e de 6,27% nos benefícios. O aumento será retroativo a agosto. Greves sempre atrapalham as atividades cotidianas do cidadão, né? É uma boa notícia, a greve dos Correios finalmente chegou ao fim, né? E a dos bancários continua e a gente vai atualizando aqui o pessoal do seu programa para ver no que vai dar, pelo menos essa greve dos Correios, dessa greve dos bancários, mas a dos Correios já chegou ao fim. Muito bem. Bianca, saindo do Brasil agora, Venezuela. O presidente da Venezuela foi à Assembleia Nacional pedir plenos poderes para governar por decreto. É muito estranho. Inclusive, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, como você disse, foi à Assembleia Nacional para pedir esses poderes para governar por decreto, né? Ele quer, como se fosse o Chávez, né? Seguindo aí os passos do Chávez. Maduro disse que quer poderes especiais para combater a corrupção de uma suposta guerra econômica que está se passando ali na Venezuela. O presidente, que falou por quase 3 horas, garantiu que o pedido era um assunto crucial e de vida ou morte para a Venezuela. A proposta ainda não foi votada, Wagner, mas se aprovada, dá a Maduro o direito de emitir decretos com status e valor de lei. Olha só, a oposição afirma que essa é uma manobra para distrair a população dos reais problemas do país. E, de fato, a Venezuela passa por uma crise financeira grande, né? Problemas políticos depois da transição do Chávez morreu e aí veio Maduro e essa transição toda trouxe alguns problemas políticos e econômicos para o país. Agora, Maduro é um discípulo de Chávez e ele está tentando fazer as mesmas coisas de que Chávez fazia no governo, né? Chávez se mostrava um democrático, mas disfarçado aí como um déspota, né? Um ditador, melhor dizendo. E isso complicava ali as questões na Venezuela. Embora ele tivesse grande popularidade, mas boa parte dos venezuelanos não gostavam dessa parte ditatorial de Chávez, que está acontecendo agora com Maduro de novo. Agora, Bianca, então com a declaração de plenos poderes, ele teve uma ideia, ele simplesmente transforma isso em decreto e a população é obrigada a aceitar. É obrigada a aceitar sim. Ele tem o poder máximo diante de todo o Congresso. É lógico que isso é discutido dentro da casa e tudo mais, mas a palavra dele é a que basta. Ele não depende de uma votação, né? Como numa democracia, ele não depende de uma votação, ele vai simplesmente consultar, mas fazer a vontade dele. Exatamente. Se isso for aprovado, é claro que eu acho que traz mais malefícios, porque fica não é democracia mais, né, Wagner? Vamos combinar. Então, é meio complicado, né? Os outros políticos ficam amarrados a uma decisão de uma pessoa só que encabeça todas as questões legislativas. Vamos ver no que vai dar aí na Venezuela. Bom, e saindo aqui da Venezuela e voltando aqui para o Brasil, depois de muita confusão, Wagner, a Câmara dos Deputados votou nessa madrugada
Inclusive, votou até às 5 horas da manhã o texto base da medida provisória que cria o programa Mais Médicos. Foram mais de 7 horas de discussão. Deputados da oposição e da bancada ruralista chegaram a obstruir a pauta. Oposicionistas eram contra a MP e ruralistas cobravam a instalação de uma comissão para tratar da demarcação de terras indígenas. Nenhum dos grupos teve sucesso. O texto principal da medida provisória foi aprovado com modificações. No novo texto, o registro dos médicos que participam do programa não será mais feito pelos conselhos de medicina. A responsabilidade será do Ministério da Saúde. No Twitter, o ministro da Saúde agradeceu a votação da proposta. O governo tem pressa em aprovar a medida provisória para que o Ministério da Saúde possa emitir os registros necessários para os médicos estrangeiros começarem a trabalhar. E após quase 6 meses de espera, o Senado aprovou ontem, já que a gente está falando de política, o Senado aprovou o projeto que dificulta o acesso de novos partidos a recursos do fundo partidário, também ao tempo de propaganda eleitoral, e esse projeto inibe ainda esse tal do troca-troca de legendas, né? Ou seja, tenta diminuir aí a infidelidade partidária. O texto vai agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff, mas as regras começam a valer só depois das eleições de 2014. Wagner, trouxe uma certa discussão esse projeto de lei porque esse projeto foi aprovado uma semana depois que a Rede Sustentabilidade, da ex-senadora Marina Silva, não teve o seu registro para a criação do partido. Ou seja, ficou meio uma conspiração, algo assim, não queríamos a rede, ficou algo no ar. A gente não pode afirmar isso, é claro. Mas que, de fato, isso irritou um pouquinho a ex-senadora Marina Silva, isso aconteceu. Isso ficou bastante claro, né? Bianca, então a gente fica por aqui com as notícias de hoje e a gente se encontra amanhã às 5 horas da tarde aqui. Com certeza, sim. Com certeza não. Se Deus permitir, né? A gente vai estar aqui amém. Para mais uma prestação de serviço. Inclusive, Wagner, hoje, às 7 horas da noite, tem o Jornal NT Vale. A apresentação vou continuar aí com o pessoal. Flávia Souza, essa semana, teve um probleminha de saúde. Está tudo bem, graças a Deus. Ela está tranquila. Mas essa semana tá dando um descansinho aí para ver se volta com tudo na semana que vem. Mas hoje a gente está junto de novo aí no Jornal NT Vale, às 7 horas da noite. Legal, Bianca. Até lá, então. Até lá. Tchau, tchau. Então, olha, intervalinho rápido, viu? Na volta eu vou conversar com a Carol, ela tem 9 anos e a gente vai descobrir se ela gosta de ler. Ela tem 6 anos, só não é 9 não, já tô deixando a Carol mais velha. Olha, se ela gosta de ler, como é que é o incentivo de leitura na casa dela, na escola. Então a gente vai conhecer a Carol, porque essa semana, você sabe que a gente está nessa semana especial da criança e aí todo dia a gente está recebendo uma criança aqui. Hoje é quarta-feira, a gente tem o nosso Lugar de Paz, o pastor Fred Branco também vai estar com a gente, tá bom? Não sai daí, intervalo é rapidíssimo e o seu programa volta já.